Bom, quero agradecer a presença de todos e todas aqui hoje, em especial a nossa convidada, amiga Suelene Vaz da Silva, do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, a quem, né, em nome da comissão dos professores de estágio, aliás, de línguas estrangeiras da Faculdade de Letras, eu te agradeço mais uma vez, Suelene, está sempre disposta, né, a participar dos nossos eventos aqui da Letras, e com esse tema que acredito que vai ser bastante interessante para todos nós, né, que é a interdependência positiva da... esqueci o restante, Suelene, me ajuda aí. Eu também não lembro, não. Vamos olhar nos slides. No processo de colaboração. Isso, a interdependência positiva no processo de colaboração, isso mesmo. Bom, para quem ainda não conhece a professora Suelene Vaz da Silva, ela é professora, como eu acabei de dizer, do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Ela tem formação na área de letras pela própria UFG, inclusive nós fomos colegas de turma, né? Graduação em letras em inglês, pós-graduação, mestrado e doutorado na UFG também, né? E atua, eu não estou lendo, tá, Suelene? Fazendo só uma breve... um resuminho aí, tá? Um resuminho, isso. E a Suelene, ela trabalha no IFG com vários tipos de cursos, né, de médio técnico, no próprio curso de letras, com ensino de língua inglesa, e realiza um trabalho que eu pude acompanhar mais recentemente, que é muito diferente do que a gente vê em outros cursos chamados de inglês instrumental. Inclusive, nós estávamos discutindo exatamente isso na nossa área de inglês, Suelene, sobre a necessidade de a gente repensar um pouco nessa questão de fornecer, né, oferecer para a comunidade acadêmica esses cursos de instrumental. Talvez a gente pudesse repensar e oferecer algo que seja um pouco mais desafiador, porque os alunos eles já têm um certo conhecimento das línguas estrangeiras, né? Então deixar esse lado de instrumental e passar para uma outra abordagem, não sei, quem sabe. É isso, a gente está pensando em fazer isso, inclusive, para o próximo ano letivo. Mas, enfim, boas-vindas à Suelene, nossa convidada de hoje, aos colegas aqui presentes e principalmente a vocês, alunos. Eu desejo que nós tenhamos, né, uma excelente apresentação. Acredito que a Suelene possa apresentar e aí a gente deixe as questões, comentários, mas ao final da noite de hoje, tá? Nós teremos até as 19h30 de hoje. Suelene, fique à vontade para abrilhantar aí a nossa noite. Bom, eu gostaria imensamente de agradecer, né, dizer que aqui nessa tela tem pessoas muito queridas, né, assim, que eu convivi durante algum tempo, ou que ainda convivo, e assim, que são muito importantes na minha vida, e que eu agradeço imensamente estar aqui. Espero, né, que eu possa contribuir um pouquinho com a formação de vocês. Por essa razão, a Eliane disse que lá no Instituto Federal de Goiás, nós atendemos alunos do ensino médio técnico, e aí a gente tem o subsequente, que é uma subdivisão do ensino médio técnico, é para aquele aluno que já fez o ensino médio, mas não tem conhecimento das disciplinas específicas da área técnica. Aí nós temos também os cursos superiores, aí a gente tem os bacharelados, as engenharias, que algumas são bacharelados, mas lá há uma divisão diferente das universidades. Temos as licenciaturas e temos o ensino médio técnico também específico na modalidade de educação de jovens e adultos. Então, assim, é bem eclético. Quem passa nos concursos dos institutos federais no Brasil todo, ele precisa atender a públicos diversos dentro da instituição. Em alguns institutos, há programas de especialização, no nosso campus, onde eu trabalho, há alguns, e nós temos também alguns programas de mestrado. No Instituto Federal de Goiás, só há um programa de doutorado em matemática, educação matemática, que é no campus de Jataí. Então, assim, a nossa realidade de sala de aula é bastante diferente da realidade da universidade. Então, é isso que eu vou compartilhar com vocês, né? O que é esse processo de colaboração a partir de uma interdependência positiva desse contexto onde eu atuo.
Eu vou compartilhar aqui os meus slides, mas aí se vocês fiquem muito à vontade para me interromper, e eu vou pedir a ajuda de vocês, porque há algumas atividades que a gente precisa fazer juntos. Eu vou compartilhar só a aba, Eliane, porque talvez vai ficar mais fácil, né? Só a janela. Mas aí eu vou ter que ficar trocando, tá? Melhor não. Vou compartilhar a tela toda, porque eu vou trocar de aplicativo de um para outro. E aí eu teria que mudar a aba. Ok. Aí eu vou ter que voltar aqui só porque eu vou compartilhar com vocês. Bom, então a gente já falou do título, e aí a primeira coisa que eu tenho é essa imagem. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou fechar aqui novamente. Aqui no meu canto esquerdo eu tenho pássaros. Eu gostaria imensamente que vocês arrastassem esses pássaros, por isso eu vou tirar do modo de apresentação aqui, para que vocês possam arrastar esses pássaros e montasse para mim um movimento, pressupondo que nós estamos aqui em Goiânia e vamos de Goiânia para uma outra região. Eu até pensei na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar que eu gosto muito, mas eu não sei se todo mundo quer ir para lá. A gente teria que negociar o lugar para onde a gente vai. Então, vamos deixar esse lugar aberto. Mas a gente vai para algum lugar, e aí eu quero que vocês montem como é que nós vamos fazer esse voo. Então, cada pássaro representa um de nós. Então, eu vou compartilhar aqui o link. Vou colocar lá no chat. Tá? E aí eu quero que vocês montem, por favor, entrem lá e arrastem esses pássaros e montem para mim como é que vai ser esse nosso voo. A posição das asas faz alguma diferença, né, pessoal? Acho que a gente tem que olhar isso aí. Se vocês acharem que tem pássaro demais, deletem alguns. Ok? Ok. Só botar aqui o nosso fundo. Então, pronto, aqui está o nosso voo, né? A gente está indo, né, da esquerda para a direita, todos os pássaros estão na mesma direção. Então, a gente aí já tem uma relação positiva. De algum modo, eles entraram em um consenso e definiram ir numa mesma direção. Então, a gente já caminha, né, nesse processo de colaboração, que houve uma tomada de decisão, e essa tomada de decisão, ela chegou em uma definição. Talvez ela não tenha sido consenso, mas a busca não é pelo consenso, mas a busca é que se respeite a decisão da maioria. Então, a maioria decidiu que partiríamos da esquerda para a direita. Tá, então, fomos lá. Tá, se eu for colocar esse aqui, se eu escolher 3 estratégias de voo, quais estratégias, vamos usar esse aqui, esse circular, quais estratégias vocês colocariam nessa formação que foi feita aqui? Quais decisões vocês acham que foram tomadas? Ó, a gente tem 1, 2, 3. Há uma decisão central? Se não há, a gente deleta o centro desse círculo.
Pensem em 3 palavras e coloquem aqui para mim, coloquem se há uma central, se vocês acham que tem, coloquem uma central. Se quiserem dialogar pelo chat, a gente não tem muito tempo, né? Porque é uma conversa curta. Você pode explicar novamente, Suelene, por favor? Então, baseado na nossa formação aqui de voo, nós tivemos que tomar algumas decisões para essa formação. Escolham 3 palavras que possam expressar essas decisões. E aí elas vão vir aqui, no nosso círculo. Além dessas 3 palavras, vocês acham que houve uma decisão central? Algo mais importante? Se houve, pense em uma palavra e coloque no centro. Nossa, vou aumentar aqui o tamanhozinho do quadro. Ah, já diminuiu a fonte, ok. Ok, ó, então as 3 palavras que estão na periferia, direção, racionalização e intuição. Racionalização e intuição, aqui elas não são divergentes, porque ao mesmo tempo que se tomou uma decisão, se baseou em elementos racionais, a intuição, indiretamente, ela está presente na racionalização, porque, de certa forma, também ela pode conduzir. Os elementos subjetivos, eles estão presentes no processo de colaboração. E aí nós definimos por uma direção. E o objetivo era permanecer voando até o destino. Então, quando nós chegarmos ao destino, nós vamos pousar. Então, a gente vai permanecer voando até o destino. Vamos voltar lá na nossa formação. Bom, essa formação que nós montamos aqui, dentro da formação dos pássaros migratórios que voam em V, ela foge um pouquinho. Vamos pensar aqui na imagem que tem aqui. Eu vou ampliar ela. Ela perdeu qualidade, né? Deixa eu desfazer. Bom, não sei se está muito pequenininho, se dá para vocês verem. A formação em V, ela pressupõe que na ponta eu tenho um líder. Nós temos um líder na nossa formação? Alguém liderando? Se alguém responder aí no chat, vocês olhem para mim. Se sim ou se não. Não necessariamente, né, Su? Não necessariamente. Então, não há um pássaro que a gente pode definir como líder. Na formação em V, um outro elemento que vocês já devem ter observado, a nossa minha época agora de início de chuvas. Então, as garças brancas, elas vão para as regiões que tem gado, porque elas vão comer os bichinhos que estão onde o gado está pastando, e depois elas voltam para o local de dormir, geralmente onde tem água. Então, quem frequenta regiões que tem água aqui próximo de Goiânia, lá na minha família, por exemplo, no final da tarde você vê as garças brancas no movimento em V. Então, a formação em V, nos estudos que eu já li, eu tenho lido bastante sobre o movimento dos pássaros, por causa de um projeto que nós temos, que chama Movimentos Migratórios. Então, esse pássaro líder, os cientistas ainda não descobriram qual é o pássaro que assume a liderança e por que ele assume essa liderança, mas ele assume. Quando ele assume a liderança, né, então os outros aproveitam, né, o batimento das asas dele, a corrente de ar, para que o movimento seja menos, o esforço seja menor do que o esforço do líder. E quando o líder cansa, um pássaro sai da formação, assume a liderança, e o líder, geralmente, ele vai para a última posição, que é a que faz menos esforços, porque ele precisa descansar. E há pássaros nessa formação que nunca assumem a liderança. Ele nunca assume o papel de líder. E quando um pássaro se fere, outros 2 pássaros descem com aquele pássaro.
ficam com ele, ou até ele recuperar, e aí depois eles pegam a migração em uma outra formação, ou até ele morrer. E aí eles voltam e pegam a formação. Então, quando a gente fala de colaboração por meio da interdependência positiva, é exatamente nesse caminho. Não há líder fixo. Então, há pessoas, né, nas nossas salas de aula que têm a característica de líder entre nossos alunos. Então, nós, enquanto professoras, temos que trabalhar a habilidade dele de permitir que outra pessoa seja líder. E de entender que ele precisa assumir um outro papel na formação. E ajudar aquele pássaro que nunca assume o papel de líder a experimentar liderança. E pensar em aquele aluno que às vezes tem dificuldade em uma etapa da tarefa ou em algum momento, em algum tipo de produção, e que ele precisa de auxílio. E geralmente não é auxílio de mais um, é auxílio de no mínimo mais 2. Então, é por aí que caminha a colaboração na perspectiva da interdependência positiva. Vamos para o próximo. Tudo bem até aqui? Então, aqui o nosso, nós provavelmente podemos chegar ao nosso destino. Só que o que é mais complicado para nós? Nós vamos gastar mais energia, nós vamos ter mais dificuldade, mais obstáculos para chegar ao nosso destino. Se eu tivesse numa formação de interdependência positiva, eu economizaria energia, eu aproveitaria o que o outro está me oferecendo. Ou mesmo que ele não esteja me oferecendo, mas ele tem. E eu posso, a partir do que ele tem, apropriar. E aí usar no meu próprio processo de aprender. Ou, no nosso caso, né, no nosso próprio processo de ensinar. Tá, agora a gente vai para esse aqui. Tá, a gente vai ver esse videozinho aqui, tá? Eu preciso do pessoal do inglês. O pessoal do inglês vai explicar para o pessoal das outras línguas. Human cultures in New Zealand are unlike those in Norway. And it just may be the same for orcas. miles above the Arctic Circle, a very different pond shapes its traditions around a fish. More herring pass through the fjords of Norway every spring than there are people on Earth. This pod is here to round them up. Just like New Zealand, a matriarch leads this family. She uses pulsed calls to talk to her pod in a language only spoken by these orcas. Her goal is to herd the herring into a ball. Once everyone is in position, her contact calls turn into directions. She instructs her sister to go below and flash her white belly to frighten the herring. Another blows bubbles to force the fish to the surface. Then the matriarch slaps the ball of fish with her tail, knocking them out. She
She's the keeper of this family's time-honored tradition. But it's a changing world. Ok, a gente vai parar aqui. Nossa etapa é até aqui. Então, voltando lá nos nossos slides. Bom, nesse pedacinho, o que vocês poderiam me dizer? Qual é a relação de interdependência positiva? Uma assume a posição de líder, assim como nos pássaros. Sim? Ok. Vamos começar a preencher aqui. Então, liderança. Aham. O que mais? Pega aí no chat que a Eliane, o Alexandre, a Grace, a Miri vão lendo para mim, a Sara. Su, eu estou controlando o chat, tá? Eu posso te interromper a hora que você precisar? Sim, por favor. Tá bom. E o O que eu pessoal achei das outras interessante grupos também, Suelene, foi a questão da linguagem, né? Pelo que eu pude perceber lá, cada grupo de baleias tem a sua linguagem própria, que é diferente de um outro grupo. Então, eu vou trocar a linguagem e vou colocar comunicação. Ok. O que mais? Pessoal do inglês, explica para o pessoal das outras línguas. Qual... Eu não queria falar, né? Mas os papéis, né? Vou colocar, então, que é a palavra... O papel de cada uma. Quais foram os papéis? Vocês lembram? Conseguiram perceber o que cada uma tinha que fazer? A gente pode deletar um pouco de coisa aqui também. Alguém? Escreve aí no chat, dá uma dica, uma ajuda. É um documentário que está no Disney Plus, que fala sobre a cultura das baleias. E aí uma das primeiras descobertas dos cientistas foi a questão da comunicação. Então, exatamente a linguagem. Eles descobriram que baleias de regiões diferentes falam línguas diferentes. Na realidade, a linguagem, né? O meio de comunicação é diferente. Então, as baleias de uma região não conversam com as baleias de outra região. Então, essa foi uma grande descoberta. Segundo lá, em termos de liderança, naquele grupo é a matriarca. Ela é a líder. Então, é ela que assume o papel de distribuir os outros papéis. Uhum. Mas a distribuição dos papéis não é aleatória. Ela vai... O papel ele tem uma hierarquia. Quando ele passa para a irmã, que ela tem que virar, né, e mostrar a parte branca para assustar os peixes, para outra que tem que soltar bolhas, e para outra que tem que circular em volta do cardume para ele se fechar numa bola, e aí quando ela vem e bate a cauda e mata os peixes, então cada um tem um papel na interdependência positiva. Só que esses papéis, eles podem e devem ser trocados entre as pessoas que estão participando. E isso é uma grande dificuldade nossa como os alunos. Porque quando a pessoa é muito boa em alguma coisa, ela não quer fazer a outra coisa que ela não é tão boa. Ou ela quer ficar com alguém que é tão boa quanto ela ou que é melhor do que ela. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de trabalhar com o processo de colaboração, porque não é fácil, às vezes, em muitas situações, na interdependência positiva, você ser responsável pela aprendizagem do outro. Mas, se você trabalha nessa perspectiva, você é responsável pela sua própria aprendizagem e, parcialmente, pela aprendizagem do outro, o que é algo difícil em sala de aula. Talvez seja muito difícil, Suelene, me corrija se eu estiver enganado. Eu não conheço colaboração nesse nível de detalhamento que você conhece. Mas porque toda colaboração que envolve troca de papéis significa que é um rodízio e as pessoas vão ocupar em algum momento uma posição de liderança.
se não a liderança máxima, algum outro nível. E essa posição de liderança que todos nós ocupamos traz responsabilidades, né? E nem todo mundo está preparado para desempenhar o que tem que fazer, a sua função, assumir responsabilidades por si e pelos outros. Eu acho que esse é o grande desafio. Até Paul tem responsabilidades, porque inclusive, ele até aparece no conceito, a palavra responsabilidades. E aí, consciência, né? A pessoa tem que ter consciência. Por mais que a gente até utilize o instinto, né? Se a gente pode falar em instinto, a Grace pode até ser até melhor do que eu em relação ao ser humano, né? Intuição, Mas a gente precisa de ter consciência do que está fazendo. Então, enquanto professor, promover a interdependência positiva em sala de aula, ela demanda do professor esforço, ela demanda energia do professor. Porque é um trabalho de convencimento daquele aluno que, às vezes, ele não gosta e não quer trabalhar em equipe. E aí a gente não usa mais a palavra grupo, né? A equipe, porque a equipe, ela dá um sentido mais de equilíbrio. E os papéis, eles precisam ser intercambiáveis. É isso que o Alexandre falou. Os papéis precisam ser trocados, né? Um trabalho em equipe. Então, ninguém está no topo o tempo todo e ninguém está na ponta o tempo todo. Porque aquela matriarca vai morrer um dia. Alguma outra baleia vai assumir o papel dela. Então, se ela não aprendeu as outras funções, vai falhar. E aí, toda aquela comunidade vai morrer. Eles vão passar fome. Então, precisa de que todo mundo saiba fazer o que o outro faz. Não vai fazer do mesmo modo e, às vezes, nem com a mesma qualidade, porque o objetivo também não é esse. É claro que a gente busca aprimorar cada vez mais, mas não se exige do aluno que, claro, né, que sejam iguais. Não somos. Bom, então vamos seguir aqui. Aí vou passar. Oi. Tem no chat um comentário. O Alexandre falou, mas às vezes o aluno resiste ao trabalho colaborativo por conta de experiências passadas negativas, ou pela falta de conhecimento do que é essa modalidade e as vantagens de tal trabalho, de tal conhecimento. Sim, a gente tem muitos relatos de experiências negativas no processo de colaboração, principalmente nesse quesito que o Alexandre falou da responsabilidade. Entre elementos simples, de marcar o horário nesse ambiente online. Então, marcaram de encontrar terça-feira às 16h. E aí, a pessoa não aparece. Ou chega 40 minutos atrasada. Ou chega e não lê o texto que precisaria ter lido para vir para o encontro. Então, assim, é frustrante para quem está lá. E aí, o processo de colaboração ele vai falhar. E a única maneira de resolver isso, eu não sei se vocês conhecem o contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem ele vai para a área da psicologia, que ele funciona bastante. Você reúne os alunos que vão trabalhar em equipe e faz um contrato de aprendizagem. Eles escrevem de verdade um contrato, escrevem mesmo, fazem um contrato e assinam. Então, nesse contrato, a gente trabalha dentro da subjetividade. E quais são os elementos que estão impedindo aquela pessoa de chegar no horário correto, de ter feito, de ter lido o texto, de ter assumido a responsabilidade que ela precisa assumir para que a colaboração se efetive. Então, é uma possibilidade o contrato de aprendizagem. E outra, né? Às vezes a gente falha mesmo, a gente não consegue, não vou usar a palavra falha não, porque não é falha, às vezes a gente não consegue cumprir com os compromissos que nós temos que cumprir. E aí, ser honesto e dizer para o outro, eu não fiz, não pude cumprir. Isso também ajuda a não ter essas experiências negativas, que é a questão da honestidade, né? Ser honesto primeiro com a própria pessoa e ser honesto com os colegas e com o professor. Bom, eu tenho aqui agora um conceito que está em espanhol, e aí o pessoal do espanhol, por favor, diga para a gente o que esse conceito é em português. Eu não sei espanhol, não, vocês vão ter que falar. Tem a Sara aqui do espanhol. Quem mais é do espanhol que eu não estou reconhecendo?
não sei se conheço todos. A Silvana é de espanhol, né, Silvana? Você falou mais cedo. Silvana, ajuda a gente com o conceito. Fabiana Fernandes está aqui, a colega. A Fabiana também, é mesmo. Chegou depois. Please help! Você aí, Fabiana, para a gente que está dizendo esse conceito. Se não a interdependência positiva não acontece. Suelene. Tu quer que eu leia ele em português? Sim, por favor. Ok. A metodologia laborativa introduz mudanças importantes nos papéis dos estudantes e dos professores. Aos estudantes é exigida uma maior responsabilidade na sua formação. Devem definir seus objetivos de aprendizagem individuais e coletivos, ou em grupos, né? E ir autorregulando as atividades e tarefas que vão ajudar a consegui-los. Não sei se alcançá-los seria melhor aqui, Suelene? Pode ser alcançar. Né? Aos professores é solicitado o objetivo de ter que criar ambientes estimulantes de aprendizagem e estabelecer. Eu não estou entendendo qual é o sentido das consignas aqui, né? Mas se são. Pode falar. Eu coloquei lá como normas. Tá. Diretrizes. Estabelecer, então, eu acho que as diretrizes ficaria melhor aqui. Estabelecer as diretrizes e pautas que vão favorecer uma relação autêntica de aprendizagem entre os componentes dos grupos e entre todos os implicados na tarefa. Então, a gente retoma, muito obrigada. A gente retoma aqui a questão que o Alexandre falou, o aluno ele precisa ter essa responsabilidade com a própria aprendizagem, com a aprendizagem do outro, que às vezes é difícil, né, da gente ter essa responsabilidade. Ele precisa autorregular nas etapas das tarefas, então, a cada etapa ele precisa, né, apropriar do que é feito naquela etapa, ele tem que saber fazer as etapas para ele ter uma visão geral do todo, mesmo que ele não vai executar todas as etapas, mas ele precisa saber o que está acontecendo no todo, porque senão a aprendizagem vai ficar fragmentada só naquele elemento que ele está construindo, quando se divide, né? Essa é a diferença do trabalho em grupo. Cada um faz um pedacinho, depois soma e apresenta. Não, na colaboração não pressupõe essa divisão fechada. Pode até dividir para que cada um assuma uma etapa, mas precisa se ter uma noção do que está acontecendo no todo. E aí os professores é que precisam criar esse ambiente, sempre compartilhando com os alunos, porque às vezes é mais fácil que os alunos digam para a gente como trabalhar colaborativamente do que a gente dizer para eles o que eles devem fazer. É mais fácil quando vem eles. Su. Oi. O Alexandre comentou aqui que essa parte frustrante, que às vezes não dá certo, né, a colaboração, em modo remoto atual, isso ficou bem evidente para muitos. Ficou mesmo. Vocês vão ver uns exemplos. Eu coloquei esse comentário, só uma parte, porque quando você começou a falar da frustração, que eu acho que todo mundo aqui está experimentando em todas as posições, né? Porque muitos dos nossos alunos aqui já são professores, ou alguns são alunos, e todos nós aqui damos aula. Nesse modo remoto que estamos todos enfrentando desde o início da pandemia, tudo isso a gente já percebia antes. E a colaboração, por isso que a sua fala para essa roda de conversa é fundamental, ao nosso ver, para fechar o ciclo desse semestre, porque colaboração é a grande palavra de ouro, e você vai nos ensinar muito hoje, pelo menos nos fazer refletir, para o que está ocorrendo. Não interessa a ferramenta, a plataforma, as metodologias, mas, de qualquer forma, mais tecnológico como a Eliane e Carolina, ou muito menos, como vários de nós, colaboração é fundamental. Sem colaboração, não vai funcionar nenhuma das ferramentas bacanérrimas que a Eliane nos traz, né? E a gente tem percebido isso. Duas coisas muito, muito paradoxais. Por um lado, vários alunos colaborando como podem, ajudando, são eles que nos ensinam. Essa fala sua, a gente percebe muito, né, Suelene? Eu acho que no IFG e aqui, eu acho que em todos os locais, todos, os alunos, muitos deles têm um domínio das máquinas, das ferramentas que auxiliam muitos professores. E os professores também fazendo muito esforço. Mas também há, nesse momento, muita falta de colaboração, porque ela traz justamente um compromisso de honestidade e responsabilidade. E muitos não estão preparados para isso ainda. É a minha opinião, né?
E eu posso falar depois de 36 anos de aula. Eu já vi de tudo. E eu sinto uma falta disso, por outro lado. Então, é frustrante, sim, porque você chega e não tem texto lido. Você marca um horário, não está lá. Até mesmo o esvaziamento da nossa roda de hoje mostra um pouco disso. Apesar da gente compreender que as pessoas têm compromissos, 6 da tarde, no meio da semana, tem compromissos outros, estão cansados, estão vindo de outros compromissos. É preciso fazer um esforço, né? É preciso querer também colaborar para estar aqui numa live, numa roda dessas, 6 da tarde, de um dia de semana, que a gente já vem acumulando um cansaço, né? Não é só dessa semana. Mas, enfim, mas eu percebi no ensino remoto muito isso ficou muito evidente. Tanto o lado positivo da colaboração, quanto o lado não tão positivo, eu prefiro dizer, com as frustrações naturais. A gente vive essa mesma situação que você está colocando no Instituto. Esse trechinho aqui em francês vai complementar exatamente a sua fala. Tem alguém aí do francês? Tem, Lilian. Vamos lá, Lilian, lê, por favor, em português, o francês. Vamos ver se vai sair bem, né? Porque sem ler antes, a tradução nem sempre fica boa, assim. A interdependência positiva e a responsabilização ou a responsabilidade individual. A responsabilidade individual é tangível no seio ou no grupo, né, na equipe, uma vez que os estudantes se sentem responsáveis de sua aprendizagem e do sucesso da equipe. Os estudantes são conscientes de seu próprio engajamento, de seus esforços, tendo em vista, no sentido de apoiar como é que a gente fala em português? As pessoas que trabalham juntas? Co-equipe? Acho que co-equipe, né? Então, eles vão trabalhar juntos para que as pessoas que fazem parte dessa equipe, elas tenham sucesso. Então, esses esforços são essenciais para alcançar os objetivos, né, esperados por essa equipe. E os docentes, né, o professor, no caso aqui ele colocou a professora ou o professor, deve favorecer a responsabilização individual dos estudantes, ou favorecer a responsabilidade individual dos estudantes, né? Determinando os papéis que cada estudante, papéis precisos que cada um, né, vai assumir no seio dessas equipes, nessas equipes específicas. No quando do cumprimento das atividades cooperativas. É exatamente isso. Então, olha, mais uma vez, realçando a questão da responsabilidade, de você assumir um papel. O seu papel, ele interfere no sucesso da equipe enquanto um todo. Então, às vezes a gente trabalha com alguém e a gente faz a parte da gente e fala, não, mas ele não fez a parte dele, então tá, deixa para lá. Não é assim. Na interdependência positiva, precisa ter essa conversa entre todos, para que todos possam alcançar o máximo individualmente, para que a equipe no todo tenha sucesso. Então, é importante que cada papel seja bem desempenhado, para que na soma a equipe toda tenha sucesso, mesmo que o objetivo não seja o mesmo para todas as pessoas. Mas o objetivo de fazer a tarefa é de todos. O que se vai alcançar ao realizar a tarefa pode até ser individual, pode ter objetivos individuais entre os membros da equipe. Mas eles precisam ter a consciência de que o individual interfere no coletivo, e o coletivo, o sucesso do coletivo, ele está relacionado diretamente com o que cada um está fazendo. E isso é difícil para a gente trabalhar em sala de aula, principalmente nesse caminho que nós estamos tomando, em que as pessoas estão preferindo fazer sozinhas, né? E aí aquele movimento nosso lá, dos pássaros no início, a gente chega no objetivo, só que a gente se desgasta muito mais. E, obviamente, o desgaste vai ser maior ainda se o processo de colaboração falhar. Porque algumas pessoas vão sair bastante chateadas, né, dessa tentativa de colaborar. Por isso que cada um tem que assumir seu papel dentro da interdependência positiva. Bom, e aí como é que isso acontece, né? A gente pensar na prática aqui no Instituto. A gente tem, vou começar aqui pelo Isaac e a Camila. Os dois estão
pensando, preparando uma então, aula. Nos números, você vai colocar aquela lá da apostila, né? Sim, ou você acha que não, que ela tá muito cheia? Tá pensando nisso também. Acho que não. Aí vai ter que... Acho que dá para dividir, quer ver? O problema é que eu acho que ficou muito pequeno, não ficou, não? Olha lá no slide 2, por favor. Verdade. Isso que eu já tirei a outra metade, né? Os maiores eu iria colocar no segundo slide. Mas tá pequeno mesmo. O que você acha da gente deixar quem você tinha colocado? Corre isso deles verem e pensarem, isso aí eu já vi, nem dá moral, né? Pode ser também. Eu acho que dá, Camila. Você acha que dá? Né? Depois que você espichou, parece que melhorou um pouco. Vou colocar o outro, então. Os outros números pode tirar, então? Pode. Se no dia da semana a gente colocasse cada dia num slide? Dá para fazer, mas o que representa uma segunda-feira? Sábado. Segunda a gente podia colocar alguém estudando, porque é o dia que a gente tem aula. Faz sentido. Você lembra quais são os dias de igreja? Não lembro. Será que tem grupo? Não, né? Não, acho que não. Bom, aqui a gente está vendo a Camila e o Isaac estão conversando sobre uma aula que eles estão preparando para a turma de haitianos, nível de português então, 0. Os números você vai colocar... Peraí, que eu quero ir para frente. Deixa eu parar aqui. Sim, ou você acha que não, que ela tá muito cheia? Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Acho que não. Aí vai ter... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir para o próximo. Isso aqui já é a aula acontecendo. Mas eu tô aqui pensando em como é que a gente vai fazer essa atividade. Porque você tá sem áudio. Peraí, Isaac. Não, porque a gente queria ouvir. Eles estão dando aula. Eu vou explicar depois. Fazer essa atividade. Porque você tá sem áudio. Peraí, Isaac. Não, porque a gente queria ouvir. Né? Porque aí a gente treinava o português. Você consegue digitar aqui no chat? A gente pode treinar a escrita. Consegue? Me manda um sim, um não aqui. Aqui no chat. Fazer a atividade. Isaac. Oi. Abre lá a atividade. Eu numerei. Numerando embaixo e você vai fazendo com ela. Pode ser? Pode. Share. Você tá vendo aí a imagem? Peraí. Ixi, como é que você vai ver ela, né? Não tô vendo, peraí. Fiz uma gincana aqui. Você vai falar para mim sim ou se não. Você está vendo a imagem aqui? Sim ou não? Sim? Tá. Aí, conforme eu apresentei a rotina, eu te pergunto o que ela, essa mocinha, o que ela está fazendo? Aí você vai apontar para mim, ó. Ela está tomando banho, comendo ou escovando os dentes? Faz assim para mim, ó. Tomando banho é o 1, comendo é o 2, escovando é o 3. O que ela está fazendo? 1, tomando banho. Isso. Muito bem. Bom, então o que a gente está vendo aqui da interdependência positiva? Primeiro, Camila e Isaac, eles precisam definir o que eles vão colocar nessa aula e como é que essa aula vai ser construída. Então, esse primeiro vídeo que nós vimos é exatamente isso. O que a Camila e o Isaac já desenvolveram dentro da interdependência positiva é uma cumplicidade e uma liberdade de conversar com o outro e de falar, que a aula ela vai sendo construída
de uma forma bem fluida. Eles não têm mais a barreira. Então, eles são alunos de graduação. A Camila agora já é egressa, mas nessa época que ela ainda era aluna de graduação. E o Isaac agora está no último período, mas esse vídeo aqui é do semestre passado. Então, a Camila estava no 8º período e o Isaac estava no 6º. Então, assim, são alunos se preparando para ser professores, experienciando o ambiente virtual no qual eles não tinham experiência, marcando esse horário, encontrando e preparando essa aula. Então, a interdependência positiva, ela começa desde o momento em que eles definem por marcar esse encontro. O que vão dar, como é que essa aula vai ser construída, o que eles vão definir, como é que se vai ter slide, o que vai estar nesse slide, se vai ter vídeo, se não vai estar. Quando eles chegam nessa aula aqui para ministrar a aula, nesse dia, a Sherna, ela não tinha áudio. Ela não sabe escrever em português ainda. Então, a única coisa que ela tinha era gestos. Então, eles, conversando entre eles na aula, porque esse diálogo acontece na aula, no ambiente já, eles vão conversando, definindo, a Camila entra no documento online, muda de letra A, B e C para números, o Isaac já retoma a aula e ele já usa os dedos para dar o número 1, 2 e 3. Então, isso é um alto grau de interdependência positiva, né, entre os dois. Aqui tem mais um exemplo. Quer vender agora? Manga? Estão fazendo uma feira online. Banana? Quanto é o quilo da banana? Só 5. 5? Tá barata a banana? É, barato. Barata. Charlie? Você tem quantos reais na conta? Sim. Isso, a banana é 5. Aí tá rico, ele recebeu, ele tem 50 reais, não tem, Charlie? Sim. Peraí. Aí, o Charlie tem 50 reais. 50 reais. 25. E o troco, é? 50 menos 5, Charlie. 50 menos 5, Alex. Sim. Menos 5. 5 reais. 5. Da banana. A banana. Alex, 50 menos 5. Fala. Fala de novo. Como? Fala de novo. 50 menos 5. Alex, Oi. quanto que é a banana? 5. 5 reais, ok? Eu tenho 50 reais para comprar 1 quilo. Não, é o Charlie que tá aqui. Tá, Charlie. O Charlie quer 1 quilo. Uhum. Só que ele tem 50 reais. 50, né?
Aí, eu pago 50. Sobra quanto? 55. Não, sobra para mim. Eu tenho que voltar para ele quando? O troco. 50. 45. Isso! Bom, o que a gente tem aqui? A construção da interdependência positiva, ela perpassa, quando a gente está na sala de aula, pelo aluno. Então, o Isaac e a Camila, eles têm uma cumplicidade. Um vai ajudando o outro quando a estratégia que está sendo utilizada para ensinar não está funcionando. Então, o outro intervém. Eles não precisam dizer para o outro, agora assume a aula ou faça isso. Não, o outro já entra naturalmente, né, na aula e eles vão intercalando o que um fala e o que o outro fala, para que o aluno consiga entender o que está acontecendo na sala de aula. Então, isso é um exemplo claro de desenvolvimento de interdependência positiva, né? Dentro do processo de colaboração. Suelene, oi. Olá, querida. Não sei se cabe falar aqui, mas é muito importante para mim, né? Eu trabalho muito com pedagogia de projetos, né? Que também entra muito a questão da colaboração, né? Na avaliação do professor, do processo que os alunos estão elaborando o projeto sobre a colaboração, a responsabilidade assumida por cada um dos parceiros, ela não só reforça a interdependência positiva, sino também leva muito aqui na pedagogia de projetos, a gente avalie não o resultado final, mas o processo pelo qual passou, né, perpassado pelo grupo ou de alunos ou pelo par, nesse caso, para poder chegar a um objetivo, né, como nesse caso, por exemplo, um não precisa falar para o outro, entra, agora é tua vez, né? Os dois conhecem muito bem o processo, né? Conhecem muito bem o grupo, prepararam juntos o material, sabem dos objetivos. Então, é um processo que vai não só contribuir, mas reforçar mesmo a interdependência positiva, né? Exatamente. Responsabilidade e dedicação. Nós escolhemos uma profissão, todas as profissões devem ter suas dificuldades, mas a nossa profissão, ela é uma profissão que exige bastante dedicação, né? Essa dedicação, é isso que a Sara está dizendo. Bom, eu trouxe aqui, eu vou ter que colocar no modo de apresentação, senão ele não vai abrir o documento aqui. Esse aqui é um exemplo que eu apresentei alguma coisa numa outra vez que eu conversei com o grupo, de atividades que eu desenvolvo na linha do inglês instrumental. Nessa atividade aqui, eu estava trabalhando com eles o uso de aplicativos de tradução. Como a gente está online, né, então a gente tem inúmeros aplicativos de tradução. Então, para trabalhar os aplicativos de tradução, nós usamos os resumos dos alunos, eram alunos de engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia de controle e automação. Eles têm apenas um semestre de inglês e inglês da perspectiva instrumental. Então, como trabalhar o resumo que os alunos, haviam 4 alunos que estavam terminando, fazendo TCC, transformar esse resumo em inglês. E aí nós elaboramos essa atividade aqui, então essa aqui é a equipe que estava dentro do documento, né? E aí olha como eles fizeram. Eles distribuíram os papéis. Ó, eles distribuíram os papéis, o que cada um ia fazer antes de começar. Ó, e aí quando eles começaram, eles responderam a atividade, né? A partir do que eles haviam conversado nos papéis. Eles fizeram a atividade. Então, eles definiram isso daqui. Eu não interferi em nada, em nenhuma decisão deles. Então, a relação de interdependência positiva aqui foi construída pelo grupo. Tanto que você vai ver que há alunos que não estavam presentes. O Raulney, por exemplo, não estava aqui. Acho que é o Raulney? Não, o Raulney estava. Tem um deles que não aparece. O Júlio estava, o Léo estava. Bom, eu entro, faço a correção, né, do exercício depois, que eu fiz com eles, e aí eles entram a partir da minha correção, e aí eles negociam o que eles estão colocando. Inclusive, tem até um comentário para mim. Ué, a professora não vai falar mais nada, não? Aí eles colocam figurinha, fazem comentário,
Ó, que trauma é essa imagem do Shrek? É eu todo fim do dia. É eu todo fim do dia. Então, eles usam o próprio documento para conversar, para fazer brincadeiras aí. Essas aulas de inglês salvam o meu dia, né? Principalmente depois das aulas que tive hoje. A única aula boa da terça. Eu estou mal cansada. Aí vem essa aula de inglês e me levanto de um jeito extraordinário. Dá vontade de pegar essa matéria todo semestre, velho. Eu pegaria todo semestre se pudesse realmente. Os alunos de engenharia, eu tenho observado na modalidade online que é bem complicado as aulas que eles passam. Então, assim, eles não têm essa liberdade de fazer o que eles estão fazendo dentro da disciplina de inglês. Aí, amei essas conversinhas. Posso utilizar em um artigo? Vai ser o Wonder, né? Versão Mara. E aí, então, assim, eles vão conversando, o nível de interdependência no final do semestre está extremamente alto entre os alunos. Eles montam algumas equipes e algumas equipes eu que monto. Então, eles não seguem as mesmas equipes sempre, porque senão eles ficam só com as pessoas mais próximas. Então, algumas equipes eles montam, outras a gente sorteia. Quem vai ficar no quê? E com o passar da disciplina é que eles vão tomando consciência do que é o trabalho colaborativo e de como é essa interdependência positiva. E quando eles vão tomando essa consciência, o trabalho flui. Su. Oi. A Eliane pediu o turno. Diga. Selene, você tem dados ou já pensou em fazer algum trabalho que investigasse como que esse trabalho que você está mostrando agora, ele reflete nas outras disciplinas, se os alunos pedem para o professor fazer alguma coisa semelhante, algum colega já chegou e já mencionou isso para você, porque eles conseguem fazer isso durante um semestre, e eles continuam, eu acredito, juntos depois, né? Eu vi indícios ali que eles gostariam que isso também se repetisse em outras disciplinas. Você tem algum dado, assim, para compartilhar com a gente? Se é possível que eles levem essa proposta para outros? Eliane, eu não sei. Os meninos de engenharia, do que eu conheço, eles não têm muita liberdade com os professores de propor muita coisa, não. E, assim, é um curso que os professores dos que eu conheço são mais fechados, né? Mas você me instigou, eu acho que seria bom. Como a gente está na modalidade online, eu não estou muito próxima, porque quando está no presencial eu vou nos departamentos, vou nas reuniões, mas, assim, na modalidade online, eu vou confessar que eu não tenho participado das reuniões das áreas de engenharia, não, porque eu estou concentrando nas reuniões só da minha área mesmo. Fica muito sobrecarregado, né, a quantidade de... Não, eu perguntei porque... mas seria maravilhoso. Né? Numa disciplina que eu ministro, Tecnologia e Ensino de Línguas, ela é obrigatória hoje para nós, né? Mas antes ela era núcleo livre. Então, eu tinha alunos de várias outras unidades da UFG. E um dia, falando sobre o WebQuest, uma aluna falou assim, professora, por que os outros professores não fazem esse tipo de proposta para a gente? Olha só, o tanto que a gente aprende com uma ferramenta, né? Você vai atrás, você vai em busca da construção do seu próprio conhecimento. Eu falei, cabe a vocês fazer essa sugestão para eles, talvez eles não conheçam, né? Então, foi muito... Por isso que eu te perguntei, né? Se não tem esse dado aí nos seus, né, colegas. Eu vou perguntar. Eu acho assim, que valeria muito a pena. E o que eu uso nas disciplinas de língua inglesa é material dos alunos. Por exemplo, assim, quando eu pergunto a temática do trabalho da Marlise, a Marlise é uma aluna da disciplina que vai defender TCC. Então, assim, a linha de pesquisa da Marlise é também a linha de pesquisa de outros alunos que estão na sala que ainda não chegaram no TCC. Então, o que eu uso é o material próprio dos alunos, que são o que os outros professores estão fazendo, né? Eu acho que seria um caminho. Mas, assim, esse aqui é um documento que eu construo inúmeros documentos, né, no Google Docs, e aí vou compartilhando com eles. Eu já disse isso aqui também em outro, que eu sempre coloco a possibilidade deles caminharem pelos documentos dos colegas. Também eu coloco como título de espião, né? Ele é o espião, aquele que vai espionar o que o colega está fazendo no outro documento. Quando atividades são semelhantes, há questões semelhantes, ele pode até copiar a resposta do colega dele e colar no exercício dele. Então, mas o meu propósito é sempre esse, de incentivar a colaboração e mostrar para eles que, por meio da colaboração, eles podem
chegar no final do trabalho mais rápido, em termos de tempo mesmo, com mais conhecimento, porque cada um traz um pouquinho do que tem, e questiona o que o outro traz, então, e que eles podem se divertir. Então, essa liberdade que eles têm lá, né, de pôr uma figurinha, cadê a figurinha? De pôr figurinha, né, traduzir isso tudo, né? Se for, divide em 4, os outros ficam corrigindo o texto. Então, assim, eles têm toda essa liberdade de fazer isso nas minhas tarefas. Então, assim, eles não têm. A gente tenta realmente quebrar um pouco da hierarquia de quem é o professor, do que eu estou fazendo, para que todo mundo entenda que é um processo de construção. Então, esse aqui é um exemplo dentro da perspectiva, e esse aqui é aquele, Eliane, que a Carol participou, que é da EJA. Então, assim, a EJA, para trabalhar a colaboração no ambiente online, é bem difícil. Os meus alunos da EJA, a faixa etária é entre 30... Na realidade, essas últimas turmas eu tive alguns alunos com 20 e poucos anos, mas assim, 1 ou 2. A maioria, 35 até 60 anos de idade. Eu já tive uma pessoa de 64 anos. Ele só tem o celular, com poucos dados da internet, eles não conseguem sair de um aplicativo para outro, então eu não posso usar muitas ferramentas ao mesmo tempo. Aliás, eu não posso usar só a sala do Meet, a grande parte fica apenas no chat, não abre câmera, não tem áudio, e o celular, às vezes, cai a conexão, eles saem da sala o tempo todo. Então, com essa turma, o que nós fizemos? É uma turma do curso técnico integrado em cozinha. Então, eu pedi para que eles escolhessem uma receita que falasse ao coração deles. E aí, a partir dessa receita, eu criei as equipes, eles escolheram com quem eles queriam ficar. E aí, nós trabalhamos essa receita em inglês. E eu abri o Google Sites, isso aqui foi feito com eles, online. Então, eles estavam lá. Então, por exemplo, essa imagem da maçã. Essa aqui é a Lília, essa aqui é uma... Depois eu falo dessa página aqui, vamos para essa daqui. Então, a imagem do IP, foram eles que escolheram, então eu abro com eles, e aí eu entro lá nas imagens, aparecem muitas imagens de IP, aí eu já treinei com eles, assim, a gente já está organizado. Fila 1, 2, 3, 4 e 5, imagem 1, fila 1, imagem 3, fila 2, imagem 5, para eles escolherem. Então, eles escolhem a imagem, eles escolhem o nome, aí eles fazem a pesquisa do nome científico que eles escolheram, aí essa é a receita que eles fizeram, então eles aprendem quantidades, aí eu ensino, volto nos números, a gente aprende verbo, aprende componentes de medida, e aí aqui eles fizeram, eles queriam decorar o prato, então com o que poderia decorar, né? Quais são flores comestíveis? Então eles aprendem um pouco mais sobre flores comestíveis, os tipos de cheiro verde, eles também que escolhem, o modo de fazer, tudo eles que definem, e esse aqui era essa equipe aqui. E eles, de fato, fazem o prato. Então, esse aqui são fotos reais desse prato que eles fizeram. Então, eles fazem o prato. Aí, as fotos foram da Edna, a Edna que montou o prato. Então, eles criam tudo isso junto, em colaboração. Só que aqui o processo de interdependência positiva tem o tempo todo eu estou junto. Então, eu sou um dos pássaros. E aí, nesse processo de eu sou um dos pássaros, na ferramenta, eu sou sempre o pássaro líder. Eu não tenho como passar a liderança para eles, por questão de letramento digital e acesso a equipamento. Mas nos outros elementos da proposição da língua inglesa e na proposição da área do conhecimento deles, eu não sou líder praticamente em nenhum momento. Então, eles são os líderes. Então, assim, eu raramente assumo a liderança, às vezes assumo, mas a liderança gira em torno dele. Então, quando eles decidem, vão ser 2 copos de arroz. Tá, mas para 2 copos de arroz, eu posso pôr quantos? 2 xícaras de arroz. Para 2 xícaras de arroz, eu vou pôr quantos de lentilha? Então, eles discutem isso com eles. E eles misturam. Tá, a gente vai pôr 1 cup. Aí o outro fala, não, se pôr 1 cup, não vai dar certo. Não, porque 1 cup é pouco para 2 cups, né, de rice. Então, eles misturam as línguas e vão construindo. Então, assim, quando a gente termina a disciplina da EJA, eu abro receitas aleatórias, né, na internet, eles identificam ingredientes, eles identificam unidade de medida, eles identificam elementos dos verbos, né, dos verbos relacionados à culinária. Por exemplo, corte de cebola, eles conseguem identificar os 3, 4 tipos, no mínimo, de corte de cebola em inglês. Então, assim, eles crescem na aprendizagem da língua. Então, é sempre voltada para a área. Esse aqui, eles escolheram, né, um bolo de cenoura.
Então, assim, toda a cor, tudo que está no site é tudo escolha deles. Eu só sou a técnica, né? Assim, diretamente, né? Esse aqui foi arroz com piqui e frango, também que eles fizeram. Então, esse aqui é o trabalho final da disciplina, né? É como a gente fecha a disciplina. A minha intenção é imprimir isso daqui e criar um livrinho, se a gente voltar antes deles saírem do instituto, e dar um livrinho para cada um. Esse aqui. Então, o nível de interdependência positiva é claro, inclusive a gente consegue resolver conflitos que eles têm em sala de aula, porque as turmas da EJA, eles têm muitos conflitos pessoais, interpessoais. A minha disciplina, ela consegue solucionar conflitos que os outros professores não conseguem nas disciplinas deles, porque eles conversam na minha disciplina. Então, assim, há momentos que o clima fica bem quente, né, entre eles, mas a gente vai trabalhando essa questão da interdependência dentro da perspectiva colaborativa até a gente achar um caminho que todos possam voar juntos. E aí, assim, eu tenho uma sobrinha que é chefe, que mora no Canadá, ela é coordenadora de uma escola de culinária lá, e aí, nessa turma aqui, ela fez online com eles a Apple Pie. Então, essa aqui é a dela, né? A gente fez foto real do dia que nós fizemos. Eles aprenderam a receita da Apple Pie. Isso aqui são todas fotos reais. Isso aqui é o dia a gente fazendo, né? Apple Pie, que é a Carol, né? Que é a aluna da Eliane, foi a aluna da Eliane. E a Apple Pie, e eles fizeram a Apple Pie. E aí, até hoje, eles ainda me mandam foto de quando eles fazem alguma coisa. Eles me mandam as fotos. Então, esse daqui é mais um exemplo, né, da interdependência positiva. Aí, vou ter essa referência aqui só para enfeitar, tá? E pronto, gente. Aí é com vocês agora. Deixa eu parar aqui de compartilhar. A Alexandre está pedindo a receita da Apple Pie aqui também. Já quero. No semestre passado, nós fizemos arroz, risoto com queijo brie e uva. Maravilha. Sim, eu comprei os ingredientes para os alunos, porque o brie e a uva ficaria bastante caro para alunos da EJA, e não ficaria acessível. E aí a gente tem esses gastos também, né? A gente compra e dá de presente. A gente faz uma graça, mas a gente também gasta, né? Gasta. Eu vi o branco também, né, Eliane? Eu também comprei o branco. A gente fez isso também. Então, assim, a gente conta a história. Quando eu trabalho colaboração, na prática, né, para os alunos de letras aí, tanto do espanhol, do francês, do inglês, trabalhar no instituto com os alunos do ensino médio é muito gratificante. Então, assim, se vocês forem para as escolas públicas, por mais que o aluno não tenha acesso à tecnologia digital, sempre com criatividade a gente consegue trazer a colaboração e melhorar a interdependência positiva entre os alunos. Então, eu sempre falo, né, basta ter o coração aberto, né, e querer levar algo melhor para os nossos alunos. A gente consegue. Independe de tecnologia, de recursos tecnológicos digitais, né, Suelene? Independe. Independe. Suelene, nem pode escrever no chat. Eu acho que eu vou deixar outros colegas falarem, mas já quero parabenizar. Te conheço, claro, vocês sabem que eu conheço Suelene, amiga também de muitos anos, colega do inglês, extremamente motivada, com ou sem tecnologia. Ela pisa numa sala e ela modifica todo o ambiente com os alunos e domina o tema, né, que você estudou no mestrado e doutorado, que é colaboração. Então, está de parabéns com o trabalho que você faz no EJA e todas as frentes, porque você tem mais desafio que a gente. Você, como explicou o IFG, você trabalha com turmas muito variadas, né, públicos muito variados, com interesses variados e necessidades. E ter criatividade, boa vontade para fazer isso com tantas turmas, assim, é de tirar o chapéu. Então, está de parabéns. E muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco do trabalho que você faz aí. Obrigada, Alexandre. Sara? Querida Suelene, parabéns, viu? Agora, uma coisa eu queria perguntar. Eu notei que no último exemplo que você apresentou não só a questão da colaboração na construção das receitas, mas você também pega um tema gerador para tornar o grupo que pode não ter o forte na questão das tecnologias, mas tem o forte na questão das receitas e demais. É um tema gerador, um tema sobre o qual eles vão ter o que falar, né?
falando na moda freiriana, e torna o aluno, até certo ponto, ele é o construtor, né? Ele é ativo no próprio processo da aprendizagem. Você poderia falar de alguns outros exemplos? Todas as turmas minhas são assim. Por exemplo, aqui tem o Joseph, né, que é meu aluno de turismo, a turma que eu estou começando agora. Então, turismo, eu não consegui entregar até hoje o plano de ensino para a coordenação, porque eu ainda não conheço os alunos o suficiente para saber o que eu vou trabalhar no semestre. Então, eu não consigo o Moodle. Há professores que constroem o Moodle do semestre inteiro. Eu jamais consigo. Meu Moodle ele é construído de semana a semana, porque eu preciso saber do aluno como é que será a próxima aula. Então, eu nunca tenho nada pronto. Então, a partir do que vai surgindo no contexto é que vai ser a próxima aula. Eu tenho um fio condutor geral. Por exemplo, na EJA, nós definimos que trabalharemos com receita. Agora, o que de receita? Se era doce, sal, que tipo de receita, né? Porque eles têm disciplinas da culinária. Eram eles, como os meninos do turismo. Eu ainda estou com os meninos do turismo descobrindo os caminhos que nós vamos construir na disciplina. Então, o tema gerador da aula é a partir da minha percepção dos alunos. Então, você tem que ter um olhar muito atento para os alunos, tem que ter uma abertura, né, para ouvir o aluno. Então, tem que estar sempre ouvindo, e aí a aula vai construindo. E o professor que leva pronto, né, fica bem difícil, eu acho, para ele trabalhar nessa perspectiva. Ele não vai conseguir, não. Você segue, né, Suelene, o que o Hutchinson e a Walters falam, né, de você tentar diagnosticar as necessidades do aluno, que é um dos pilares do inglês instrumental, do ensino de línguas para fins instrumentais, na verdade, né? Em níveis diferentes. Essa turma de turismo, por exemplo, eu tenho alunos fluentes e alunos nível praticamente 0 de inglês, na mesma turma. Então, como trabalhar com todos esses níveis, uma turma que é grande, não é uma turma pequena, e trabalhar atividades e fazer tudo isso. Diz, Grace. O Alexandre pediu o turno. Oi, Alexandre. Coisa rápida. Eu quero falar de duas coisas que estão correndo aqui paralela. A sua experiência são com alunos aprendendo língua, às vezes com mais ênfase em leitura, alguma outra habilidade linguística, por causa dos níveis que você trabalha no IFG. E nós temos isso aqui, lá na Letras, né, no espanhol, no francês, no inglês, as línguas, que vai de língua 1 a língua 8. Mas nós, na universidade, temos uma coisa além. Nós temos os cursos, como, por exemplo, os estágios e programas, outros projetos e tal, e pós, que é mais teórico, né? E aí não é necessariamente falar inglês. Por exemplo, eu e Grace e Eliane somos os 3 professores de inglês do estágio, que a gente utiliza inglês. Nós temos uma regrinha mais ou menos costumeira. Se a gente lê um artigo em inglês, eu estou até com alunos aqui de estágio, a gente fala inglês, discute inglês, porque eu estou lendo ali inglês, os alunos leram inglês e tal. Se são artigos, se são materiais em português, naturalmente a gente passa para o português. Mas o que eu quero dizer é que é um material teórico. Até quando eu estou tratando em inglês desse material, lendo e falando, ele é teórico. E eu preciso... Aí eu acho um pouco mais difícil. Eu estou falando de uma limitação minha, né Melissa? Porque eu tenho um programa definido. Eu deixo algumas janelas. O que eu trabalho muito no estágio mais é uma flexibilização, ainda mais agora em épocas de pandemia, de conteúdos. Não deu para entregar nessa data, não deu para a gente fazer aquela discussão na quarta-feira, eu jogo para frente. O tempo inteiro eu venho negociando semana a semana, mas eu não posso negociar o conteúdo, porque existe uma escolha diária, uma escolha teórica, que eu preciso construir solidamente com eles, fazer um trabalho para ir para o estágio 2, que vai para o 3, para a mão de Eliane. Eu tenho que garantir para a Eliane que eu coloco na mão dela e de Grace eles com certos textos e conhecimentos para o 3 e para o 4. E aí, essa colaboração, voltando a falar de colaboração, eu estava falando que eu não posso abrir muito para co-construção do programa com eles. A colaboração fica mais no nível do compromisso, que você falava, do contrato. Eu estou nesse curso por algum motivo. Os motivos são variados, eu trabalho as biografias, as narrativas para descobrir isso, o que os levou
a chegar a esse ponto de fazerem licenciatura em inglês, e na construção de uma identidade profissional, o momento, é chegado o momento de tomada de consciência, se nunca fizeram essa reflexão, e falar: o que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, por que eu estou nesse curso e para onde eu vou. O voo dos pássaros, se eles não souberem nem de onde eles estão vindo, eles não sabem para onde estão indo. E aí a colaboração fica nesse nível do contrato, da responsabilidade. Se não sabem e não são obrigados a saber, vamos descobrir juntos, mas vamos conversar sobre isso honestamente. Eu estou perdida, não sei o que eu quero, não quero ser professora. Tá bom, vamos ver as opções. Mas você entende que eu quero colaborar, mas eu não posso abrir muito no estágio, na língua, sim, mas no estágio eu não posso abrir tanto para essa co-construção coletiva. Não sei se você passa por isso. E o que é que os colegas de francês e espanhol têm a dizer aqui? Quando eu tenho conteúdo que eu preciso cumprir, aí a negociação ela fica em outro nível. Aí é como desenvolver aquele conteúdo. Aí a gente colabora de outra maneira. Aí eu alio com alguma outra coisa. É assim, eu nunca... Quando eu aprendi o WebQuest com a Eliane, acho que 2015, né, Eliane? Aí o que eu fiz? Eu inseri a WebQuest para os alunos, aí eles não tinham só que criar, eles tinham que criar os alunos do segundo período de letras e ministrar a WebQuest para os alunos da EJA. Então, eu vou amarrando em outras coisas, quando eu não posso mexer muito no conteúdo. Uhum. Aí a colaboração tem que ser em como trabalhar os textos teóricos, né? Temos mais algumas perguntas no chat, não, né, Grace? Não. Não tem não, Eliane. Lilian, tem alguma pergunta? Eu só queria agradecer a Suelene mais uma vez, foi muito bom te ouvir, é muito bom ver as suas atividades, a gente fica motivado, a desenvolver também atividades nessa perspectiva, e comigo também acontece como os colegas relataram, é preciso o tempo inteiro fazer alterações, quer dizer, antes a gente já fazia, só que agora essas alterações elas tornaram-se mais necessárias com mais frequência. Então, a gente está o tempo inteiro assim, revendo o programa e reajustando as coisas, né? Reajustando o percurso. Então, isso realmente tem acontecido com mais frequência do que antes. Obrigada, Lilian. Mais alguém? Agradeço, Lilian, todo o meu coração. Obrigada. Sara, quer falar? Não, o que eu queria falar somente que realmente a gente está reajustando tudo, até se reajustando. Nessa pandemia não está dando para cumprir, digamos assim, o cronograma conforme a gente planeja. O único que eu queria falar que eu acho mais viável, né, mais fácil, essa questão do conteúdo, dos temas, trabalhar quando a gente trabalha a língua. Já fiz isso e sempre faço isso em diversos motivos, né? Em diversos momentos, né? Eu faço isso, eu trabalho, eu vou perguntando para o aluno que tema você quer trabalhar. Acho que caiu, deixa ela voltar. Ela deve ter fechado sem querer. A internet está horrível, Eliane. Está em todo lugar. Não, está difícil a internet. Internet, energia, cai internet, com esse tempo de chuva, ela está voltando. Aí ela aí. Oh, querida. Apertei o botãozinho, eu gosto de apertar o botãozinho vermelho. Não, mas acontece. Eu avisei que ela parou de falar. Eu acho assim, a gente normalmente, quando a gente trabalha a língua, pelo menos eu acho mais fácil para negociar o conteúdo, o texto, o vídeo, os alunos trazerem sugestões para a sala de aula quanto à temática. Eu tive oportunidade, durante o mestrado, a minha pesquisa, eu trabalhei na época, a gente chamava de temas atuais, né? Foi o nome que deu. Eu, no início, eu sentei com os alunos, no início da pesquisa, né? Sentei com os alunos e perguntei que temas vocês querem trabalhar. E aí eu graduei esses temas, e era uma turma, ela brigava demais entre si.
Era uma turminha, assim, que por questões religiosas, ideológicas, então era uma turminha que sempre estava em conflito. Tinha horas em que a Sara tinha vontade de sair correndo. Né? Não, eu gosto dos meus alunos, mas o problema era a briga. Então, foi uma turma que me ensinou a... Professora, eu pedi o acesso lá, aí eu queria... Eu estou com outra sala aberta, que agora mesmo eu dou aula, então os alunos estão entrando. Eu estou lá e cá. Tá, então vamos fechar com o comentário da Sara para a gente não atrapalhar você, Suelene. E eu vou ser rápida. Então, eu peguei e eu graduei os temas. Eu lembro que na época estava saindo a questão do casamento homossexual e eles estavam assim numa briga porque tinha a esposa de um pastor no meio. Gente, aí como dava briga, a menina não foi, inclusive, nessa aula. O que eu fiz? Eu graduei os temas, joguei do mais difícil quanto a relacionamento, né? Meu critério foi esse. Joguei do mais fácil, perdão, para o mais polêmico. E concluí no mais polêmico, que era o casamento, né? Como um direito que todo mundo tem, cada um que se case com quem quiser, o que eu sempre repito, né? Não é problema, eu não quero me casar mais, mas o restante que se case e me convide, né? Que eu vou feliz, né? Então, assim, eu fiz isso e eu notei que, por exemplo, aqueles meninos que ficavam mais caladinhos, mais tímidos, quando eu falo meninos, eu me refiro a ambos os sexos, né? Que ficavam mais caladinhos, eles foram por apresentar como temática, como tema de trabalho, aqueles temas que eles tinham indicado, né? E eles apresentavam assim de forma maravilhosa. Eu senti que eles adquiriram mais, passaram a tomar conta do processo de aprendizagem, assumiram o processo de aprendizagem e eles aprenderam melhor. Então, assim, eu sou suspeita até para te dar os parabéns, Suelene, porque eu sou apaixonada em trabalhar os temas que os alunos querem. Eu acho que eles aprendem melhor, aprendem mais, né? E parabéns. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada, né? Por ter ensinado mais um pouquinho para a gente. Eu só aprendo aqui, na verdade. Obrigada. Bom, então, como comentário final, é claro, um agradecimento aos alunos, aos colegas aqui, de todas as línguas presentes, fiquei muito feliz. Como o Alexandre falou, poucos participantes, mas muito ativos, né, para a gente ouvir o compartilhamento desse trabalho da Suelene, que eu acompanho, pude mais... Agora, olha só, gente, com a pandemia que eu pude acompanhar mais de perto, que a gente realmente pôde realizar trabalhos, né, um pouco mais próximos, algo que a gente já vinha planejando há muito tempo, e a pandemia nos proporcionou isso. E eu pude assistir a aula do risoto, né, ela me convidou, peguei no meio, assim, e o feedback que os alunos dão, assim, eu vejo que a Suelene, ela se joga naquela atividade de querer, né, que os alunos colaborem, que aprendam, e isso traz muito trabalho. A gente sabe que é um esforço, todos nós temos, né, em vários níveis, mas o dela parece que é maior. Comprou o queijo brie, comprou a uva e levou para os alunos, né, foi num ponto lá e todo mundo foi lá e buscou, levou na casa de alunos, aí bastidor, né, Suelene, eu contando aqui. Mas, assim, o que os alunos depois agradecem e falam desse papel que ela teve, né, é mais que professor, né, extrapola as questões docentes. E eu conheço essa minha amiga aí, sei que ela faz isso, mas sei que ela fica muito cansada, e por isso a fala dela inicial, quem estava aqui, né, quero aposentar, mas eu acho que você tem muito ainda a contribuir, viu, Suelene? O seu trabalho é realmente diferenciado, e felizes dos seus alunos que podem conviver com você, viu? Um abraço especial, meu agradecimento bem do fundo do coração aqui por estar mais uma vez conosco nessas rodas de conversa dos colegas de estágio, fechando então esse semestre letivo com a sua fala maravilhosa. Eu que agradeço, foi muito bom ver vocês, muito, mas muito. Eu me sinto muito confortada na presença de vocês, muito. Que bom, que bom. Obrigada, viu? Obrigada. Só lembrando que quem não assinou, né, de presença, tá? Por favor, assinar. Um beijo para todo mundo. Boa saída. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau.